Lunas Mar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 30 de julho de 2020, uma quinta-feira. Hoje o céu está nublado, né? O sol não está imponente como nos demais dias, né? Mas está uma quinta-feira bem gostosinha. Então, nesse clima, né? Nesse clima de nebuloso, começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? Então, quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que sempre encontrará uma ideia que pode mudar a sua perspectiva e encontrar soluções para as suas questões. Bom dia, meu caro amigo Paulinho Santana. Obrigado por estar aqui. Muito bem, lembrando que este programa tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto importante, assunto sobre política, não a política partidária, mas a política estrutural, a política como ciência, né? A semana passada nós falamos sobre a Constituição Federal, né? E hoje vamos continuar falando sobre Constituição, mas explicando agora como é que funciona, né, uma federação, e vamos falar sobre constituições estaduais, né? Então o Brasil tem uma Constituição Federal que é a Carta Magna, né? A lei mais importante que nós temos no país, e a própria Constituição determina que o Estado, que o país, né, que o Estado brasileiro, ele tem 3 níveis de poder, né, de poder público, que é o próprio governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Para funcionar dessa forma, é preciso que cada estado, né, seja autônomo, né? Autônomo no sentido de cuidar das suas próprias características, mas eles estão subordinados ao poder central, que é o governo federal, né? E, por sua vez, os municípios também têm a sua, vamos dizer assim, Constituição, mas só que é chamado de Lei Orgânica do Município. Então, para você ficar aí afiado, né, com relação ao seu debate político, entender, isso tudo é para você entender por que é importante um político, por que é importante um político exercer os seus mandatos de executivo, de vereador, de deputado estadual, de senador, né? Então, é complexo essa estrutura, né? Então, nós estamos numa fase de um ano de eleições. Então, para você ficar aí afiado no seu debate, né, para sair um pouco daquela questão de que político não presta, não sei o que, aquelas coisas que não elevam o nível do debate e que não torna as pessoas um bom cidadão, porque o bom cidadão é aquele que conhece as leis, que conhece as regras, né? Então nós vamos falar sobre isso, sobre constituições estaduais, ok? E lembrando que se você perdeu você chegou atrasado aqui no programa, você pode assisti-lo daqui a pouco
aqui mesmo no perfil do Facebook, também na nossa página Mudar para Viver Melhor no Facebook e ainda no nosso canal lá no YouTube, Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Vá lá, se inscreve e você vai ficar informado de todas as novidades. Todos os dias tem um vídeo novo, todo dia tem uma edição do programa. Então vamos para os nossos comerciais, porque hoje o assunto é longo e vamos ter que resumir isso tudo em 1 hora, né? Então não sai daí. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? Lembrando que, além dos serviços que você ouviu, oferecidos pelo Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, o CEDIT, além daqueles serviços, o CEDIT também oferece os serviços de dermatologia, de urologia e nutrição, ok? Isso tudo para você cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Muito bem, vamos direto ao assunto aqui. O Brasil é uma federação, né? O Brasil é uma federação. Não é à toa, não é por acaso que a nossa Constituição é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Vamos explicar aqui um pouco esse nome. O Brasil é uma república porque é uma democracia e república sugere que o poder é do povo, né? O poder emana do povo, então daí caracteriza a república. E federativa porque ela é dividida em estados federados, né? Que são autônomos, mas que não podem ser divisíveis, né? Então, um estado, nós somos aqui formado por vários estados e o Distrito Federal, né? E esses estados, eles são regidos por uma própria Constituição, né? Existe uma confusão danada dos críticos da nossa Constituição de 1988, que ela é muito extensa, né? Mais de 200 artigos, né? Mais de 250 artigos. Então, tem essa crítica e faz uma comparação equivocada, né? Porque você está comparando estruturas políticas diferentes, né? A dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos tem apenas 13 princípios, na verdade, né? Então, ela é enxuta ali. Ocorre que, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos, olha só, são Estados Unidos, não é uma federação, né? São estados federados, é diferente. Então, os Estados Unidos é como se fosse vários pequenos países, assim como a União Europeia, né? Que tem um presidente da República, mas cada estado ele é autônomo, né? Ele é totalmente independente. Então, eles têm a sua própria Constituição, né?
E a Constituição desses estados, elas são extensas, porque aí ela entra no detalhe das regras de convivência de todos os sentidos da população daquele estado. Tanto que tem lugares nos Estados Unidos que libera a maconha, tem outros onde o aborto é liberado e em outro estado não é, né? Então, existe aí, as leis do trânsito são diferentes, né? Então, aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós temos uma Constituição que ela é muito detalhada e por isso, e como ela tem que dar conta de toda essa estrutura de municípios, de estados e municípios, então ela entra no detalhe. Então, esse negócio de ficar comparando a nossa Constituição com a Constituição dos Estados Unidos, principalmente com relação ao tamanho, aí não faz sentido nenhum, porque você não está comparando duas estruturas iguais. Você não está comparando duas laranjas, né? Você está aí comparando laranja com uva, vamos dizer assim, totalmente diferente. Então, não faz sentido esse tipo de coisa, né? Então, ficou claro aí o que é um Estado, uma federação e um conjunto de Estados federados. É diferente, né? Então, o Brasil adotou o federalismo desde a proclamação da República em 1889, né? Estado federado é uma forma de Estado soberano, né? Com a personalidade jurídica de direito público internacional. Então, o Brasil é um Estado soberano, né? Ele representa todos os estados, aí essa que está a diferença, representa todos os estados perante a comunidade internacional, né? E é um todo formado pelos entes federados, que é a União, que é o Brasil, né, que é a União, estados, Distrito Federal, que é a capital federal lá em Brasília, e municípios. Cada um desses entes é autônomo entre si, né? Porque eles têm as suas constituições estaduais, no caso dos estados, e lei orgânica do Distrito Federal e leis orgânicas do município. Então, Brasília, não existe Constituição lá. Ela não é um estado, nem é um município, né? Então, ela tem mas o tipo de lei que a rege é no mesmo nível ali dos municípios. Então, ela tem uma lei orgânica, não tem uma Constituição. Já os municípios têm uma lei orgânica, né? Isso tudo, né? Então, diferentemente dos Estados Unidos, os estados como Nova York, como a Califórnia, né? Como o Texas, por exemplo, eles pegam ali apenas os princípios democráticos da Constituição dos Estados Unidos, mas eles são totalmente independentes para legislar de acordo com o seu estado. Aqui não. Aqui tem muita a Constituição Federal, ela define praticamente como, né, ali ela coloca os estados dentro de uma moldura que os estados não podem legislar além do que está previsto na Constituição Federal de 88, né? Então, a estrutura do Estado brasileiro, ele é formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, né? Muito bem. A União, que é o poder federal, né? É entidade federativa autônoma com relação aos estados membros e municípios, e não se confunde com o Estado federal. Como pessoa jurídica de direito interno, pode agir em nome próprio e em nome de toda a federação, uma vez que lhe cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro, né? Então, o presidente da República, ele ali dentro das suas limitações, os decretos do presidente, eles valem todo o território nacional, né?
Muito bem. Os Estados-membros, né, que é o Maranhão, que é o Pará, que é o Piauí, enfim, são entes da federação. São pessoas jurídicas de direito público interno e têm capacidade de auto-organização, que é a construção ali da sua Constituição Federal, mas sempre muito amarrada pela Constituição Federal, né? Então, ele é um autogoverno e também tem a sua autoadministração. Ou seja, o presidente da República não interfere nas coisas do Estado, né? Do Estado. O Distrito Federal é vedada a possibilidade de se subdividir em municípios, né? Então, na verdade, mal comparando aí, Brasília é um grande município, né? Um grande município. Tem ali Ceilândia, tem ali Águas Claras, mas aquilo lá não são entes autônomos como municípios. Eles são bairros, né? Bairros enormes, assim como se fossem cidades, né? Então, o governador de Brasília, ele governa para todas aquelas cidades satélites. Mas aquelas cidades satélites, elas não têm uma estrutura autônoma como prefeito, como Assembleia Legislativa, não tem isso. Então, é um caso único no Brasil, por isso que ele sempre é destacado, porque tem os estados, tem o Distrito Federal e também tem os municípios, né? Por causa dessa característica totalmente de exceção. E os municípios, claro, foram elegidos a ente autônomo da Federação pela Constituição de 1988, né? Pessoas com direito público interno, com capacidade para auto-organização própria, que é a lei orgânica, né? Autogoverno e autoadministração. Quando fala em autogoverno e autoadministração, é porque eles têm a sua própria estrutura política para governar o município. Então, eles têm prefeito, eles têm a Câmara de Vereadores, né? Então, eles são entes que podem editar leis, desde que não fira a Constituição, como nós vamos ver agora, né? Então, a semana passada nós falamos sobre a Constituição. Se você quiser, você vai procurar aí o programa do dia 23, né, que nós falamos sobre a Constituição. Não entramos no detalhe da Constituição, né? Nós vamos começar isso agora, porque para explicar as constituições estaduais e até mesmo a lei orgânica, que será o assunto da próxima semana, é importante que nós entremos aí nas minudências da Constituição, ou seja, ler os artigos, né? Entrar nos artigos. Então, a semana passada, nós lemos o preâmbulo da Constituição, né? Que eu vou ler de novo aqui, porque é sempre bom, porque no preâmbulo é tipo um resumo da Constituição e todo o resto está subordinado aos valores, aos princípios que estão constantes, que estão no preâmbulo da Constituição Federal. Então, vamos lá para o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, né, o povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi o conjunto de pessoas, né, que elaborou a Constituição atual, para instituir o Estado Democrático, porque nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com soluções pacíficas das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí começa, né, todos esses
todos os 256 artigos, se não me engano, da Constituição, eles estão subordinados a esses valores, direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, essas coisas todas aí, né? E é claro que isso também subordina aos estados e municípios e ao Distrito Federal na elaboração de suas constituições e leis orgânicas, respectivamente, né? Muito obrigado pela companhia, meu caro Gilson Marcelo. Bom dia para você. Então, existe essa autonomia, né? Mas uma autonomia supervisionada, né? Uma autonomia limitada. Então, vamos aqui. E por que existe os estados e os municípios? Porque está previsto na Constituição. E no primeiro artigo, né, o artigo 1 da Constituição, estabelece os fundamentos do Estado Federado, né? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, né? Então, aqui estão os valores mais importantes da nossa democracia: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que está retratada lá no artigo 5º, todos aqueles direitos e deveres que estão gravados ali no artigo 5º, representa, mantém, como é que eu diria, assegura a dignidade da pessoa humana, né? Então, nem o Estado e a própria Constituição, nenhuma lei do Congresso, né, nenhuma jurisprudência de nenhum órgão do Judiciário poderá colocar, né, leis que viole a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e muito menos o pluralismo político. O pluralismo político quer dizer que, assim como as religiões, que você pode ser católico, você pode ser da Umbanda, você pode ser do Espiritismo, pode ser o que você quiser. O pluralismo também é assegurado. Você pode ser comunista, você pode ser de direita radical, de esquerda radical, você pode ser democrata, você pode ser... enfim, no Brasil tem várias, né, praticamente todas as possibilidades do pluralismo político estão dados aqui no nosso país, né? Então, nós somos livres para... Você não pode atacar os poderes, né? Pedir, por exemplo... Você pode até dizer que não concorda, escrever um artigo que não concorda com a atual estrutura, que você não gosta do Supremo. Você pode até falar isso. Agora, atentar fisicamente contra o Supremo, aí você não pode. Aí você já está... Aí já é crime, né? Você não pode... Porque quando você atenta contra um dos poderes, né, pedindo fechamento, essas coisas todas, você está querendo derrubar toda a estrutura democrática que está aí, que garante suas liberdades, né? Então você pode criticar os ministros, mas tem que criticar os ministros não chamando de ladrões e safados. Você tem que dizer que eles erraram ali de acordo com a Constituição. Porque os ministros do Supremo, eles estão subordinados à Constituição. Você sabe quando um deles erra, quando um deles erra, porque eles tomaram uma decisão sem um fundamento constitucional. É assim que tem que ser, né? Não atentar contra a pessoa do ministro. Isso é crime, né? Então, o artigo 19 da Constituição relaciona as proibições, né? Ou seja, é claro que
que os estados são autônomos, que eles podem fazer a sua Constituição, os municípios também são autônomos e podem fazer ali a sua lei orgânica, mas a Constituição, no artigo 19, diz que eles não podem mexer em aspectos como, quer dizer, o município, nem o Estado, nem o Distrito Federal pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ou seja, um Estado ou município, e nem a própria Constituição, porque é uma cláusula pétrea do direito de religião, pode editar, baixar qualquer lei que vá de encontro a essa liberdade religiosa, né? Recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Aqui está falando de racismo, né? Então, existe aqui o povo brasileiro, não existe o povo branco, não existe o povo pardo, nem o povo preto ou negro, não existe nada disso. Então, nenhum Estado, nem a própria Constituição pode baixar leis que discrimine, né, que distinga um brasileiro do outro apenas pela questão genética, pela questão pessoal. Não pode, né? Muito bem. Então, dito isso, né, aí a Constituição também traz aqui no seu artigo 23, né, o que compete, né, o que compete à União, quais são os pontos, os aspectos que é exclusivo da União, mas também tem aspectos que eles são ali comuns, né, que se a União não tiver uma lei referente a esse aspecto, o Estado ou o município pode ter, né? Mais uma vez que os dois estejam legislando, o que vale ali seria uma lei federal, né? Então, a Constituição ela é extensa porque ela traz esse nível de detalhe, né? Diferentemente da Constituição americana. Ela não entra nessas minudências aqui. Então, você lê a Constituição, você vai entender perfeitamente o funcionamento do Estado brasileiro, diferente da Constituição americana, que se você quiser entender um estado, né, você vai ter que ler a Constituição daquele estado, o Estado de Nova York. Se você quiser entender o Estado de Nova York, você vai ter que ler a Constituição de Nova York. Isso não quer dizer que é igual ao dos outros. O nosso não. Como as constituições estaduais estão subordinadas à Constituição Federal, então elas são muito parecidas. Todas as constituições estaduais são muito parecidas entre si. Então, você lê uma Constituição do Estado do Maranhão, por exemplo, você tem ideia de como é as demais. E por que isso? Porque a Constituição definiu ali o que é competência de cada ente da República, né? O que é competência da União, o que é competência do Estado, o que é competência do Distrito Federal e dos municípios. Por exemplo, a competência comum, ou seja, todo mundo tem que legislar nesse sentido, né? Tanto a União, tanto os Estados, tanto o Distrito Federal, tanto os municípios. Artigo 23 da Constituição. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição. Então, todos esses entes têm a obrigação de zelar pela guarda da Constituição. Então, eles estão proibidos de criar leis que violem os princípios constitucionais. Então, outra coisa que é comum a todos esses entes: cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, cuidar da saúde do povo em geral é responsabilidade da União, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do Distrito Federal e também dos municípios. Outra coisa que é responsabilidade de tudo isso: proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais,
notáveis e sítios arqueológicos. O que o município pode fazer é criar leis específicas de acordo com a característica da paisagem, de acordo com a característica cultural. Por exemplo, em São Luís tem ali a cidade velha, né? Tem ali a cidade histórica, que deve ter uma legislação totalmente adequada àquele patrimônio, mas sempre com a intenção de proteger aquele patrimônio. Diferente de lá de Rondônia, que não tem esse, vamos dizer assim, não tem a cidade velha, por exemplo. Em Porto Velho não tem assim a parte da cidade velha, não tem assim tem, para dizer que não tem, tem ali a Estrada Madeira Mamoré, né, que é interessante você se interessar aí pela história da madeira, a história de ferro Madeira Mamoré, né, lendária, foi que iniciou ali a cidade de Porto Velho, né? Então existe ali uma legislação totalmente diferente da legislação para a proteção do patrimônio que tem ali o município, tanto o estado do Maranhão quanto a prefeitura o município de São Luís, né? Então eles têm ali a Constituição determina a proteção, né? E o estado ali na sua competência vai ajudar nisso e também o município também vai ajudar nisso. Impedir a evasão e destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, né? Então, todos esses entes têm que cuidar também disso. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Também é responsabilidade comum da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Também é responsabilidade de todos esses entes proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, né? Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Então, esses aspectos aí, esses temas, são temas que todos os entes federados, incluindo a União, podem legislar sobre isso, de acordo ali com as suas características, sempre no intuito de proteger, de regulamentar isso de acordo com as suas características. Então, mas a Constituição também, ela fala que o que compete apenas à União, a estados e ao Distrito Federal. O que eu li há pouco também inclui os municípios, né? Então, isso quer dizer que é o seguinte: o município ele não pode legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Isso é competência só da União e dos estados. Ele não pode legislar sobre orçamento, sobre juntas comerciais, custas de serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do patrimônio histórico, responsabilidade por dano do meio ambiente, educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, criação e funcionamento de processos de juizados, de pequenas causas, procedimentos em matéria processual. Ou seja, aqui no artigo 24 elenca
muitas coisas que são vedadas ao município legislar, ok? Aqui no artigo 25, competem, né, aos estados. Os estados organizam-se, o capítulo 3 da Constituição é que vai falar agora ali todos eles têm, né? O estado tem um capítulo, o município tem um capítulo, o Distrito Federal tem um capítulo, porque eles são entes diferentes, né? Então, no capítulo 3 da Constituição, fala dos estados federados. Então, ali vai dizer exatamente o que pode e o que não pode um estado fazer, né? Artigo 25, não vou ler esse aqui não. Então, como nós estamos aqui para falar de Constituição estadual, vamos ficar aqui no estado, no artigo 25, né? Então, os estados organizam-se e regem-se pela Constituição Federal e leis que adotarem, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios da Constituição Federal. Aí sim. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição, né? Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, você vê ali que existe uma autonomia, mas uma autonomia muito regrada, ali, muito justa, né? Muito bem, agora nós vamos aqui para os nossos comerciais e vamos falar especificamente das constituições estaduais, ok? Não sai daí porque o assunto é muito interessante e certamente fará de você se interesse, vá buscar mais informação, porque a ideia é essa, né? A ideia não é esgotar o assunto aqui, a ideia é apenas lhe trazer curiosidade para você entender. Você que gosta de política, você que está ali no grupo falando lá de política, é importante, olha, o seu discurso vai ficar muito mais aprimorado, o seu discurso vai ficar muito mais racional, o seu discurso vai ficar muito mais produtivo, né? Se você conhecer, né, o que está por trás do ato de fazer campanha, do ato de votar, né? Do ato de se colocar como candidato. E nós estamos no meio de um processo assim, então, procurando os seis, por isso que eu trouxe esse tema, né? Porque mudar para viver melhor também implica ser um melhor cidadão. Quando eu sempre bato aqui nessa tecla, quanto mais você entende as regras do jogo, mais você gosta do jogo, mais você está apto a jogar, mais você está apto a dar sugestões, mais você está apto a explicar para os demais, né? Então, uma sociedade política, uma sociedade cidadã, se dá com o nível de compreensão que esses cidadãos têm da estrutura na qual ele está inserido, tá bom? Então não sai daí não, que nós voltamos já já. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos.
Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Hoje nós estamos falando sobre constituições estaduais, né? Então vamos direto aqui ao assunto, né? A hierarquização do governo em níveis, né, de estadual, municipal, Distrito Federal, busca conferir uma maior autonomia a essas esferas e que, por sua vez, visa melhorar o funcionamento dos mecanismos da administração do país. É como se fosse uma empresa que tem o presidente, aí tem as diretorias, ali seria mais ou menos os estados, aí essas diretorias são subdivididas em divisões, tem divisão que se subdivide ainda em seções, e cada um desses tem um chefe. Chefe tem o presidente, tem o diretor, tem o chefe de divisão, tem o chefe de seção. Por quê? Porque isso facilita a administração, né? Alguém está pensando ali naquele setor com aquele tipo de problema. Então, as empresas, ela tem assim uma estrutura muito parecida com a de um país, porque um país, na verdade, ele é uma grande empresa, né? Só que ao invés de se chamar divisões, nós chamamos de estados, subdivisões nós chamamos de municípios, e o município tem bairros, né? Um estado como São Paulo, que é muito grande, tem um prefeito, mas também tem ali o coordenador do bairro, uma figura que representa o prefeito ali naquele bairro para ele trazer para o prefeito os problemas específicos daquele bairro. Quer dizer, o prefeito sozinho não vai conseguir. Então, é por isso que ele tem um monte de secretarias, dentro das secretarias tem um monte de seções ali, subdivisões, né? Então, é uma máquina enorme, né? É uma empresa enorme. Diferentemente das empresas normais, um país não quebra, o país só diminui a qualidade de vida das pessoas, né? Você pega ali o Haiti, por exemplo, que é um dos países mais pobres do mundo, ele não acaba. Mas, em compensação, a qualidade de vida das pessoas é lamentável, né? É lamentável. Então, agora, uma empresa não. Uma empresa, quando ela para de receber os impostos, aquele negócio todo, então, imposto não, as vendas para de ter lucro, ela quebra, né? Mas o país, o país não tem esse negócio de lucro. Quem tem lucro somos nós que pagamos os impostos e o Estado vive disso, né, em todas as esferas. Então, tudo bem, né? Então, isso está explicado. Agora, para você... Tem aqui um exemplo, né, para você entender direitinho essa relação. O texto traz aqui um exemplo de condomínio, né? Então, existe um condomínio, uma área fechada com muitas casas dentro, né? Então, existe vários condomínios, imagine aí vários condomínios, né? Então, existe ali vamos supor que os condomínios sejam um estado, para você compreender. Existe o presidente, o diretor responsável por todos aqueles condomínios, certo? Dentro do condomínio tem as casas, né, que são onde estão as famílias. As famílias poderiam ser comparadas ao município, né? Agora, olha só, o responsável por todos os condomínios, ele determina regras gerais para todos os condomínios e as famílias se funcionarem, né? Mas cada condomínio, dependendo do local onde ele está estabelecido, ele pode ter suas próprias características e ali ele vai criar leis específicas para permitir a convivência daquele condomínio. E nas famílias também, né? Tem famílias aí de tudo quanto é jeito e com seus próprios problemas, com as suas próprias características, e a família ali, quer dizer, as regras que tem aqui na minha casa não são iguais às regras que tem na casa do vizinho, porque lá eles são autônomos, né? Eles não podem praticar coisas que estão nos códigos
penal, civil, essas coisas todas. Não pode maltratar, não pode bater nas pessoas, não pode bater nos filhos conforme o ECA. Então, tem lá muitas vedações, assim como os municípios. Então, acho que esse exemplo ficou aí muito claro para você entender, né, o nível, o grau de responsabilidade que cada município tem e que eles estão a distrito a uma lei maior, né? Muito bem. Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Então, tem a Constituição Federal. Qual é a função da Constituição Federal? É responsável por organizar os três poderes. Os três poderes é o poder da União, o poder estadual, o poder municipal e o poder do Distrito Federal. A gente fala aqui em três poderes, né? Mas, de qualquer forma, o Distrito Federal está dentro ali do município, né? Analogicamente, é muito parecido. Tanto que os dois têm lei orgânica e não Constituição. Então, a Constituição é responsável por organizar os três poderes, né, e toda a lógica de funcionamento de um país. Ela possui caráter soberano, ou seja, é responsável por traçar diretrizes para a produção e interpretação das demais leis. Sendo assim, as leis não podem contrariar o que está disposto na Constituição. Então, por isso que a nossa Constituição é grande, porque ela organiza o Estado, ela organiza o Estado Federal, que é a União, ela pré-organiza o Estado como ente federado, também organiza o Distrito Federal e organiza o município. Por isso que ela é grande. A Constituição dos Estados Unidos não entra nesse nível de detalhe, porque lá os entes são autônomos mesmo, são independentes, né? Então, cada um tem a sua própria Constituição, desde que não fira os valores, as diretrizes, os princípios que estão gravados na Constituição, que é pequena. Muito bem, a Constituição Estadual, né? Agora vamos aqui entrar. Então, nós já sabemos que a Constituição Federal, ela é que dá o norte para que as constituições estaduais sejam elaboradas. Então, enquanto a Constituição Federal é a lei maior de um país, a Constituição Estadual é a lei maior que dirige a unidade federativa em questão, quer dizer, o Estado, organizando o Estado, e deve ser condizente com a Constituição Federal e os limites estabelecidos por ela. Esse alinhamento com a lei federal é dado pelo princípio da simetria constitucional. Simetria é semelhante. Então, o Estado Federal, a União tem o Executivo, tem o Judiciário e tem o Poder Legislativo, né? Então, essa estrutura, ela é repetida nos estados, né? Ela é repetida nos estados, é aí que chama de simetria. Então, a característica principal da tripartição de poderes que existe na União, que é determinado pela Constituição, isso também tem que vir para os estados. Então, o estado também tem ali o executivo, tem o judiciário, que é o Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça, e também tem o legislativo, que é as assembleias estaduais, né? Então, essa estrutura, essa simetria, ela é importante, porque a estrutura tem que vir do mesmo jeito da União. Então, esse alinhamento, né, como já falei, com a lei federal, é dado pelo princípio da simetria constitucional. Então, a simetria constitucional é isso, o qual garante que estados sigam a Carta Magna do país, mesmo possuindo o direito de autonomia, que é uma autonomia, né, submetida, é muito limitada. Tal direito envolve a capacidade dos estados de auto-organização, autolegislação, autogoverno e ainda autoadministração, né?
A simetria constitucional, ela não chega no município. Vamos falar mais só sobre lei orgânica na próxima quinta-feira, ainda vai perder. Então, diferentemente do Estado, o município não tem um poder judiciário, só tem o legislativo, tem o executivo que é a prefeitura e tem o legislativo que é a Câmara dos Vereadores. Então, essa parte do judiciário não tem. Então, é isso que difere essa simetria, ela mantém ali um pedaço, mas ela é diferente para os municípios, né? Então, a lei orgânica, só para deixar claro aqui e servir de aperitivo para você vir assistir aqui na próxima quinta, né? É como uma constituição municipal, né? A lei maior do município é a lei orgânica. Então, você deve conhecer a lei orgânica do município, porque muita coisa que acontece no município estão só na lei orgânica, né? Porque também está na Constituição Federal e também está na Constituição Estadual. Mas tem coisas que só tem na lei orgânica que você tem que conhecer. Se você aqui de Tutóia, você conhece a lei orgânica de Tutóia? Você que é do Estado do Maranhão, você conhece a Constituição do Estado do Maranhão? Tá tudo na internet, cara. Olha, onde você acha os memes, onde você acha os textos, fake news, onde você acha tudo, também você acha a lei orgânica do seu Estado, a lei, aliás, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e também a lei orgânica, né? Então, espero que isso tenha ficado muito claro, né? Então, quem redige a Constituição Estadual? Nós sabemos que quem redige a Constituição Federal é uma Assembleia Constituinte, né? Que nós não temos aí nenhuma previsão para fazer uma Assembleia Constituinte, porque o Brasil não está com a democracia afetada ali, né? Como eu falei na semana passada, as constituições elas só devem ser editadas, elaboradas, quando há uma ruptura da questão política, né? Então, nós tivemos uma Constituição quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, foi feita a Constituição de 1824, se não me engano, né? Depois o Brasil, mas continuou um reinado, né? Um reinado próprio, não mais uma colônia, né? E aí, quando foi em 1891, houve a proclamação da República, então o Brasil mudou de novo de sistema de governo, deixando de ser uma monarquia para ser uma república. E se chamou, primeiramente, Estados Unidos do Brasil, muito influenciado pela democracia americana, né? E aí, de lá para cá, as constituições, elas tiveram ali umas para melhorar, né? Para melhoria da questão da cidadania, da sociedade, e outras em função de golpes de Estado, né? Então, isso tudo você vai encontrar lá no programa da semana passada, do dia 23, se você se interessar. Ou então procura na internet aí sobre as constituições do Brasil. Então, a última Constituição que nós tivemos é a de 1988, porque nós passamos aí quase 30 anos, 30 anos não, né? Passamos um bom período em uma ditadura. Então, estabeleceu-se, né, outro motivo pelo qual a nossa Constituição é extensa, exatamente porque tudo que era proibido às pessoas na ditadura, essa Constituição fez questão de detalhar, que é no artigo 5º, né, ali tem 78, se não me engano, ou 76, mas por aí, artigos, incisos ali, que garante a sua liberdade, né?
Então, numa ditadura você não tem direito a praticamente nada. Não tem direito à opinião, não tem direito à religião, não tem direito a nada. Qualquer coisa que você faça está sempre sujeito à vigilância do Estado ditador, né? Então, quem manda é o ditador. Então, a nossa Constituição também é grande em função disso, né? Para assegurar, tanto que são as cláusulas pétreas que jamais podem ser alteradas. Então, lá, quem redige a Constituição estadual são os deputados estaduais e quem redige a Constituição Federal são os deputados federais, né? Quem redige a lei orgânica são os deputados distritais, no caso do Distrito Federal, e os vereadores, no caso dos municípios, né? Então, essas constituições, assim como a federal, ela também traz os seus próprios mecanismos de alteração. Então, todas as constituições elas podem ser alteradas através de emendas constitucionais. Isso vale para Estado, vale para município, vale para o Distrito Federal e também vale para a União, né? para o Estado Federal. Então, os deputados estaduais são os responsáveis pela redação de uma Constituição que deve ser aprovada pelo governador e passa a valer. A Constituição do Estado do Maranhão, por exemplo, foi promulgada em 1989. É praticamente quando a Constituição saiu em 88, no ano seguinte, todos os estados criaram a sua própria Constituição, né? A Constituição Federal, só para você ter uma ideia, tem 250 artigos, né? Mas tem artigos que são imensos, né? Como o artigo 5º, eles têm 76, 78 incisos, quer dizer, é um artigo muito grande. Também tem uns bem pequenininhos, né? Olha só, a Constituição do Estado do Maranhão contém 276 artigos. É maior do que a nossa Constituição. Por que ela é maior? Porque ela trata de coisas muito específicas, né, de acordo com as características do Estado do Maranhão. Então, nenhuma lei municipal, né, pode violar artigos da Constituição Estadual e muito menos da Constituição Federal, né? Então, ali a lei orgânica está restrita à Constituição Federal e também restrita à Constituição Estadual, referente à característica do próprio Estado, né? Por exemplo, o Estado do Mato Grosso, que tem muitas fazendas de soja, aquele negócio todo ali, então deve ter na Constituição do Mato Grosso alguma coisa referente a essa característica. E, claro, os municípios onde estão as fazendas têm, né, acompanham ali cada um na sua característica. Porque tem um que é de soja, tem outro que é agropecuário, tem outro que é não sei o quê. Então, isso tudo vai sendo ajustado. E as leis orgânicas também são enormes, porque elas detalham ali tudo que o cidadão tem que cumprir de acordo com a característica do local, né? Então, a Constituição, a promulgação das Constituições, no geral, foram também no dia 5, né, de outubro, porque é uma data simbólica, porque no dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal, lá naquele dia histórico que o presidente da Câmara, na época, o deputado Ulisses Guimarães, né, chamou a Constituição de Constituição Cidadã, porque garante os direitos para o cidadão, né? Ele fez até aquele movimento histórico de levantar a Constituição como se fosse uma taça, né? E foi realmente a taça mais importante, muito mais do que todas as taças levantadas pelos nossos campeões mundiais de futebol. Ok?
E terminou o nosso tempo, né? Com mais uma vez aqui, o tempo voa quando eu estou aqui nesse programa, né? Porque é muito legal de fazer. Espero que eu tenha trazido informações que possam melhorar aí o seu entendimento com relação a esse tipo de política, né? Esse tipo de política, tá bom? E amanhã nós estaremos aqui de volta. Amanhã nós vamos falar sobre música, né? Porque música também ajuda bastante na nossa qualidade de vida, né? A música também traz sugestões, músicas traz alegria, música traz reflexão. Né? Então, a nossa vida está sempre associada a uma música. Você está vendo aqui no back, né? Até no programa desse tem música. Ó. Né? E essa música não está aqui por acaso, é uma música que fala da importância, né, de derrubar as paredes do conhecimento, de trazer conhecimento. Então, esse é o propósito desse programa Mudar para Viver Melhor, porque quanto mais você aprende sobre o ambiente que você vive, mais possibilidades de melhorar a sua própria vida você tem à mão. Então, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo. Tenha uma boa quinta-feira e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Mudar para Viver Melhor. Até amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.